Olá a todos. Dando sequência à nossa disciplina de Teoria Geral do Estado, nós hoje vamos falar sobre a separação dos poderes. Nós vamos dar um breve comentário com vocês, para que vocês tenham ciência, ou saibam o que é uma separação de poderes e como praticamente funciona aqui no Brasil. Quando eu falo em separação de poderes, não tem como não vir à minha mente, na mente de vocês, que nós usamos o pensamento de Montesquieu, né? Que em seu livro mais famoso, mais conhecido, que é o Espírito das Leis, ele escreve lá o seguinte: só o poder limita o poder. Então, para que eu tenha limitação a um poder, eu preciso dar outros poderes, ou criar outros poderes. Então, ele faz uma divisão dos três poderes e autonomias entre eles, o que, segundo o autor, garantiria o cumprimento das leis e a liberdade de cada cidadão. Bom, no Brasil, a Constituição de 1988 também consagra a tripartição dos poderes dado por Montesquieu, né? Expressa referência a isso, né? Nessa separação de poderes, quando a gente pode denotar lá no artigo 2º da Constituição Federal o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Bom, esse referido dispositivo, né, constitucional, no artigo 2º, pressupõe o que nós chamamos da tripartição das funções do Estado. E no nosso caso, né, divide-se em três grandes funções: a legislativa, a administrativa ou executiva e a judiciária. Tá? Nós não vamos entrar em miúdos, em pequenos detalhes de cada uma, mas os poderes possuem funções originais, pré-estabelecidas por quem? Pelo legislador constituinte, que organizou da seguinte maneira: ao executivo cabe administrar a coisa pública, ao legislativo cabe criar as leis com base em costumes e vontades da população. E terceiro, ao judiciário cabe o julgamento das lides e demandas, aplicando a lei ao caso concreto quando lhe é apresentado um conflito de interesses. Ou seja, ele não atua o que nós chamamos de ofício, só aquilo que nós levarmos ao judiciário que será por ele apreciado, certo? Bom, além dessas funções originárias, né, o executivo de administrar, o legislativo de julgar e de fiscalizar, eu vou deixar aqui também consignado, né, e o judiciário de julgar na aplicação das leis com relação aos costumes e os anseios da sociedade dentro das leis vigentes, também enfrentam um outro chamado mecanismo de freios e contrapesos, desenvolvido também por Montesquieu e também seguido pelo Brasil. Freios e contrapesos, a expressão que vocês vão achar em muito é o check and balance, ou freios e contrapesos. Tá? É uma função dos poderes analisar e limitar os atos de um dos poderes como forma de evitar excesso e sobreposição sobre os demais. Ou seja, quando Montesquieu fala que só o poder limita o poder, está aqui o check and balance, ou seja, cada poder é independente, o seu exercício e suas funções são independentes e harmônicos entre si, podendo apenas fazer a interferência entre os poderes, entre um e o outro, para contrabalancear, para não deixar um abuso acontecer. Tá? Então, para evitar excessos ou sobreposição de um sobre o outro. Tá?
Essa análise, né, dos atos mostra absolutamente necessária. É uma questão obrigacional, senão um dos poderes pode vir a abusar de seu poder em detrimento dos demais e em detrimento da própria sociedade. E tem como escopo impedir o que nós acabamos de falar de abuso de poder. O chefe do executivo, o chefe dos legislativos, o chefe do judiciário. A ideia é propiciar uma avaliação correta dos valores republicanos previstos na Constituição Federal. Quando nós falamos em valores republicanos, nós temos que ter uma ideia do que o que são valores republicanos. E apenas para que a gente possa entender, a ideia republicana, né, a ideia de uma república que nós vivemos, inclusive, na República Federativa do Brasil, consiste em se criar uma comunidade de cidadãos livres e com direitos iguais, não privilegiando uma classe em detrimento à outra, nem privilegiando um grupo de pessoas ou um grupo de empresários em detrimento a outros. Ou seja, todos nós devemos ter o mesmo pé de igualdade com o nosso semelhante, seja ele rico, seja ele pobre. Porque se assim não for feito, nós estamos perdendo as ideias republicanas, os valores republicanos, nos quais estão consagrados na nossa Constituição Federal. Alguns estão declarados, como foi exposto na aula anterior. Tá? Então, este princípio, né, fundamental para o funcionamento das instituições e base do Estado Democrático de Direito, essa separação entre os poderes previstos na Constituição de 1988. O que ela faz? Ela evita que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário cometam abusos e tentam se sobrepor a esses mesmos poderes. Todo o sistema pode ser exemplificado pelo processo de tramitação de um projeto de lei. Para uma lei ser aprovada, é preciso maioria de votos nas duas casas, legislativa, na Câmara e no Senado. Se nós discutirmos aqui espécies de leis, tá bom? Se o Congresso legislasse sozinho, ele poderia se tornar um órgão soberano. Seria o órgão mais influente de todos. Para evitar que o poder do Congresso seja excessivo, existe a figura do veto. O Poder Executivo pode vetar leis que venham do Poder Legislativo. Essa é uma forma clássica do check and balance, dos freios e contrapesos, de você não deixar um poder se sobrepor a outro. Essa é uma maneira pela qual o Executivo pode frear, teoricamente, um abuso do Legislativo. O Congresso, e isso pode também acontecer um outro fato, o Congresso ainda pode se manifestar sobre esse veto presidencial e entender que ele está errado, que ele, Congresso, está certo. Mas, para reverter essa decisão do presidente da República, precisa agora não de metade, mas de 2/3 dos votos da Casa, da Câmara e do Senado. Se o presidente ainda entender que aquela legislação é inadequada para a sociedade, ele pode levá-la às cortes superiores e o Supremo Tribunal Federal decidirá se a lei extrapolou o poder do Congresso de aprová-la. Mais uma vez, é o sistema de freios e contrapesos funcionando. É o chamado check and balance que vocês vão encontrar nos livros de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Contudo, nós falamos do Legislativo e falamos do Executivo. Também pode haver abuso, em determinados casos, no Poder Judiciário. E vocês vão conhecer como ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É um termo técnico para definir a atuação expansiva e proativa do Poder Judiciário,
ao interferirem em decisões de outros poderes, ou seja, aquilo que não lhe é competente, aquilo onde a Constituição não outorgou a ele a competência, e ele acaba vindo atuando, o que significa que ele está usurpando um poder que não lhe pertence a outro órgão. E eu trouxe aqui para vocês, na verdade, eu vou escrever um e vou falar de um outro. Então, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, vou deixar aqui bem claro, nós não estamos julgando ninguém, pelo amor de Deus, essa não é a nossa intenção, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu medida liminar para suspender o decreto de nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. No exame preliminar do mandado de segurança impetrado pelo PDT, o ministro considerou viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Ele foi muito criticado, de novo, não vamos entrar no mérito específico, mas ele foi muito criticado, por quê? Porque nomeações de membros de cargos de confiança pertencentes ao poder executivo compete exclusivamente ao chefe do executivo. E quando outro poder, no caso o judiciário, vem a impedir essa nomeação, alegando imoralidade no ato, impessoalidade do ato, ele está teoricamente invadindo uma esfera administrativa que não lhe pertence. Isso é conhecido como o ativismo judicial. E tem um outro também que está muito marcante, recente agora, é a questão da fake news. Vocês devem estar acompanhando que o Supremo Tribunal Federal está servindo como órgão apurador do fato, órgão acusador do fato e órgão julgador do fato. Então ele está concentrando na sua pessoa e tirando da Procuradoria-Geral da República a competência que é exclusiva dela de impetrar ou de ajuizar uma ação competente para aquela finalidade, ou seja, para a apuração de uma fake news. Ela tem os seus órgãos competentes para fazer a apuração. E ela pode ou não, porque a titularidade da ação é dela, de levar isso a conhecimento do judiciário. Por isso que nós falamos um pouquinho antes, inclusive nesta aula, que o judiciário não age de ofício. Ele deve ser, inclusive, provocado para que ele tome a decisão após a provocação de quem se sentir lesado. E, neste caso específico, está havendo uma inversão. Qual inversão? O próprio Supremo está servindo de órgão fiscalizador, órgão investigador, órgão processador e órgão julgador. Então eu concentro na mesma pessoa todos os afazeres que estão distribuídos, essas funções, para os demais órgãos responsáveis por aquilo. Isso se determina, isso é colocado hoje no ordenamento jurídico, com o nome de ativismo judicial. Então é nessa esteira que nós vamos trabalhar hoje. Inclusive a pergunta que nós vamos fazer agora é justamente disso. E levamos à baila, levamos aqui a vocês, que existe uma separação de poderes, os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si, podendo a interferência em casos de necessidade, não em casos apenas de banalidades ou em casos onde cada um entenda que deve ser feito. Assim eu criaria para um determinado órgão no exercício de suas funções, uma sobreposição aos demais. Então imagine uma única pessoa se transformaria julgando, fazendo lei, aplicando a própria
lei e administrando, seria possivelmente um déspota. Então, este é o trabalho. Então, nós trazemos hoje uma pergunta de um fato que ocorreu, na verdade, na data de ontem, aqui na cidade de Votuporanga. Foi impetrado um mandado de segurança, impetrado pelo Sindicato dos Comerciários, com a finalidade, com o escopo, com o objetivo de reabertura do comércio em Votuporanga. Caso seja deferido pelo judiciário, podemos aí considerar de que há um ativismo judicial presente. Por quê? Porque a abertura e fechamento do comércio compete à administração pública, não ao judiciário. Então a pergunta de hoje para a gente discutir justamente é essa. Haverá aí uma aplicatividade, uma aplicação, melhor dizendo, do chamado ativismo judicial para o caso? Essa é a disciplina de hoje. Muito obrigado a todos.